Bem-vindos a Civilidades com Naomi Schilling, um bate-papo sobre temas e problemas da nossa cidade. E hoje comigo estão Silas Angelucci, engenheiro civil. Cecília Oliveira, psicóloga clínica. Rubem Vício Reis, participante do Conselho Participativo do município. Eduardo Mamini, administrador de empresas. Gilmar Massoni, especialista em disposição de córregos e rios. Devo adicionar que o Gilmar trabalhou 40 anos na Sabesp e foi responsável técnico pelo programa Córrego Limpo. E este é exatamente o nosso tema de hoje: despoluição de rios e córregos. Jogo para vocês a bola. Gilmar, eu já não sou criança faz um pouquinho de tempo. Desde que eu era pequena, eu ouço falar em despoluição dos rios de São Paulo, principalmente Pinheiros e Tietê. Como é que você me explica eles ainda estarem assim? Bom, no início, em 95, 92, quando tentaram fazer todo aquele estardalhaço da despoluição do Tietê, em que o governador Fleury falou que ia fazer a despoluição do rio e depois de 5 anos iria beber a água dele, ele não tinha a mínima noção do que ele estava falando. E outros governadores também que depois assumiram o cargo também disseram que iriam despoluir e também não sabiam o tamanho do problema. Só quem conhece realmente o tamanho do problema é a Sabesp. A Sabesp sabe o que ela tem instalado, o que ela precisa instalar e o que ela tinha que fazer para conseguir fazer a despoluição teórica do rio Tietê, que também engloba o Pinheiros, porque o Pinheiros é um afluente do Tietê. O que acontece é o seguinte: hoje é sabido, e na Sabesp já se sabe há muito tempo, que o Pinheiros e o Tietê jamais serão despoluídos. Nossa! Que triste notícia! Eles terão as águas mais limpas, mas jamais, nem ele, o Tietê, nem o Pinheiros, nem o Tâmisa, nem o Reno e nenhum outro rio do mundo tem condições de receber pessoas num contato direto com a água. Nossa! Então não existe esse contato direto com a água. Eles estão, teoricamente, com uma qualidade melhor de água, mas não estão despoluídos. Pera, deixa eu só diferenciar. O Tâmisa e outros rios, eles não são rios para a gente ir nadar. Eu entendo, não é para fazer veraneio na beirada do rio. Perfeito. Agora, os nossos, não dá para você passar perto. Tá difícil até de sentir o cheiro nos dias quentes. Sim. Tem uma diferença aí, não tem? A proposta da despoluição, tanto do Pinheiros quanto do Tietê, é fazer com que a água chegue numa qualidade em que não tenha mais odor, que a gente já não consiga, já não tenha mais, não sinta mais o cheiro. E existe essa possibilidade, tem essa condição de fazer essa despoluição, mas não é uma despoluição do jeito que os governadores falam que vão fazer. Quer dizer, beber água, esquece, não, jamais. Jamais. Contato direto, mergulhar, jamais. Isso não existe, não tem como fazer isso. Ninguém vai nadar no rio que nem em 1915. Não vão. A não ser os radicais, os radicais do meio ambiente, eles acham que para despoluir o Tietê e o Pinheiros, e aí eu concordo com eles, tem que ser extinta a raça humana. Entendeu? Aí, com certeza, daqui a alguns anos, talvez eles tivessem... Você falou em radicais, me veio à mente também assim, os que são adeptos a esportes radicais, porque nadar no Pinheiros também, ou no Tietê, seriam esportes bem radicais. Eduardo, por favor. Essa de nadar no rio, eu lembro da história do meu avô, que sempre contou, e tinha as medalhas para provar, que ele nadou no rio Tietê em campeonatos de natação. Existia um campeonato de natação de remo e durante muitos anos eu morei no interior e eu vinha visitar a família aqui em São Paulo. Uma maneira de eu saber que eu cheguei em casa é quando eu sentia o cheiro do rio. Na hora que eu chegava da estrada, janela aberta, eu sentia aquele aroma peculiar que quem mora em São Paulo se acostuma. E hoje, por acaso, eu moro a 100 metros do Rio Pinheiros. Da janela do meu quarto eu enxergo o rio. Realmente, quando faz muito calor, exala. Você sente o
o aroma vindo. E eu uso também a ciclofaixa do Rio Pinheiros. Nossa. Ali você não só sente, quando você passa nos afluentes, conforme o vento está batendo, quando você está chegando no afluente, você sabe que estão despejando esgoto, você sente o cheiro, e você está pedalando. Então, na verdade, o que eu ia falar é que meu pai, que ainda é vivo, tem 92 anos, também remava. Ele era sócio do Clube de Regatas Tietê. Sim. E eu fui muito para lá na infância, né? Mas na minha infância já não dava mais. Mas na época do meu pai, ele nadou, eles remavam. Então, quer dizer, o que aconteceu de lá para cá? Nesses últimos 100 anos? 90. 80, 70. Eu diria até menos, porque os meus tios, que hoje teriam 60 anos, a minha mãe, eles nadavam quando eram adolescentes. Não sei se eles nadavam por esporte radical, mas eles nadavam no Rio, não só lá, eles nadavam em outros córregos, ou não necessariamente nadar, mas ia pegar peixe, ou entrava, porque a molecada brinca em qualquer lugar mesmo, né? Silas. Então, assim, posso fazer uma pergunta ampliando dos rios para as represas que a gente tem, que é a Billings e a Guarapiranga? Será que consegue despoluir a Guarapiranga, pelo menos? Ao longo das margens do Guarapiranga existem já o sistema de esgoto instalado, que é feito, né, esse esgotamento através de estações elevatórias de esgoto. Uma grande falha que a Sabesp teve foi na época em que ela criou essas estações elevatórias de esgoto e criou em série. Na verdade, uma joga para duas, a segunda joga para a terceira joga para a quarta, e assim são umas 20 estações elevatórias de esgoto. Mas se der problema em uma, o sistema para. E aí todo esgoto vai para o Guarapiranga. Teoricamente, pela legislação, toda estação elevatória tem que ter 2 bombas, uma reserva. Então, quando uma queima, a reserva entra em operação. E outra coisa também que existe na legislação, uma exigência, é que a estação elevatória de esgoto não tem extravasor, que é exatamente para coibir esse problema de que, se não funciona, joga o esgoto na... O que é um extravasor? Extravasor é quando o poço... Porque a estação elevatória funciona, ela começa a encher, quando chega em um determinado nível, dispara a bomba pega esse esgoto e joga para outro lugar. Entendeu? Aí esvazia ela. Aí depois ela começa a encher novamente. Aí dispara a bomba joga para o próximo, como você falou na questão. No caso do Guarapiranga, joga para próximo. O que acontece? Ele pega a água de cima que está mais limpa e o sólido já desceu, então ele vai... Não, pega tudo. Pega tudo. Limpa, pega tudo que está lá dentro. Tá. Né? Até num determinado nível, né? Claro. Porque tem também o que chega na estação elevatória, quando o tubo chega, ele passa por uma cesta. E essa cesta pega as partes mais grossas, né? E a finalização desse, onde ele seria tratado? Porque encheu, ele passa para um próximo. Sim, isso... aí, no caso, joga no interceptor que tem na marginal Pinheiros. E isso não funciona? Funciona, desde que todas estejam funcionando. Entendi. Que nem sempre ocorre. Por isso Sem explicar o extravasor. Então, o extravasor... Ele trava... Mas ladrão. Isso, o extravasor seria o ladrão. Ladrão. Ele devolve tudo de volta lá para trás. Na verdade, ele joga para fora. Quando nada funciona, quando nenhuma das 2 bombas funciona, o extravasor funciona jogando esgoto. Devolve tudo para Guarapiranga e... Então, assim, em teoria, o que a gente poderia dizer? Existem condições de despoluir? Lógico que sim. Entendeu? Tecnicamente falando, sim. Agora, também existem muitos córregos que chegam no Guarapiranga. E existem córregos que chegam no Guarapiranga que estão poluídos. Ou seja, falta aquela rede coletora. Existe rede coletora também. O que precisa é um trabalho de despoluição. Ir lá fazer o caça-esgoto, verificar em que ponto que está tendo extravasamento desse esgoto em galeria de águas pluviais e fazer com que o esgoto vá para o esgoto. Entendeu? Até porque a Guarapiranga seria um ponto de atração turística, né?
porque a Guarapiranga, ou Guarapiranga, como você fala, despoluído, seria maravilhoso para a cidade, para as pessoas, né? Como era nos anos 60, o pessoal ia fazer hobby aquático, né? Por que é o Guarapiranga? Por que é o? É porque, na verdade, eu falo por causa do sistema. Ou seja, para mim é o sistema Guarapiranga. Na verdade, é a represa Guarapiranga. Deixa eu só fazer, eu quero retomar aqui uma coisa que não foi dita ainda, que para quem está nos ouvindo é importante. Quando ele fala em despoluir, ele está falando em tirar esgoto. Não é tirar lixo, necessariamente, não é garrafa PET. Não é tirar lixo. Então, o despoluir, o deixar o rio limpo, é tirar o esgoto que tem nessas águas, inclusive dos córregos. É isso. No programa Córrego Limpo existia a parte da Sabesp, que era retirar o esgoto que vai para os rios, para os córregos, e a prefeitura fazer a coleta de lixo, sempre periódica, fazer varrição de rua, fazer limpeza de boca de lobo, fazer retirada das matas do lado dos córregos, se tiver com problema aí de fechamento do córrego, que às vezes acontece das margens acabar cedendo. Então a prefeitura ficou responsável por essa parte. Mas, pela experiência que eu tive nos córregos, nos primeiros que eu fiz a despoluição, e que foi sem a prefeitura, eles se deram muito bem, né, com essa questão de retirar apenas o esgoto. Quando a população está envolvida no processo da despoluição, né, apenas quando ela está envolvida, existe uma questão extremamente importante, que é a manutenção da despoluição. Então tem um córrego na Zona Norte, que é o córrego Tenente Rocha, em que a população estava muito envolvida na questão da despoluição. Eles queriam muito a despoluição. Então a Associação Amigos de Bairro faziam reuniões, eles queriam, estavam juntos, e até hoje ela existe. Isso é um fator muito importante em todos os aspectos que a gente conversa a respeito. A participação do cidadão, do munícipe, é fundamental. Mas é fundamental quando ele quer participar. Sim. Exatamente. Porque o que acontece? Foram feitas 148 despoluições, tá? Eu conto nos dedos de uma mão a quantidade de córregos em que a população realmente ficou envolvida. Mas aí precisa ter um trabalho de sensibilizar essa população, de explicar, de traduzir para ela o que significa essa despoluição e o ganho que ela vai ter. Mesmo assim, ela não acompanha. Não acompanha. E aí o que eu percebo? Eu percebo o seguinte, que quem mora em favela, entendeu? Não está nem aí com o córrego. Não está. Está preocupado em alimentação, está preocupado com questões mais básicas. Sabe, eu vi crianças em barraco, em beira de córrego, de 4 ou 5 anos, que os pais foram trabalhar e deixaram lá dentro do barraco. Quando não deixa dentro do rio. Eu acho que você trouxe alguns aspectos que eu gostaria de comentar. Eu acho que dá, e eu acho que dá para forçar as pessoas a fazerem. Eu acho que esperar que as pessoas ajam de livre-arbítrio, de boa vontade para despoluir, é algo que realmente é um sonho e nunca vai acontecer. Mas antes disso, você estava falando eu estava pensando em como se dá a poluição. Talvez seja uma coisa importante para as pessoas, os ouvintes, entenderem. Eu, além do Conselho Participativo, eu também sou da Associação do Bairro e também sou do Conseg da região. E a gente volta e meia escuta alguns casos e me parece que existem 2 grandes problemas. 3, talvez. Um é a falta de ligação oficial de esgoto. Tem muito lugar que não tem ligação oficial de esgoto, numa favela, por exemplo. A gente tem uma situação de desregularização oficial do esgoto. Às vezes a casa é ligada no esgoto, mas foi fazer uma reforma e acabou aquele esgoto sendo ligado no lugar errado e está indo para água pluvial. Eu sei de casos desses. Aliás, eu sei casos similares que aparentemente a própria Sabesp fez isso. Também existe. Eu suponho que exista e eu tenho vários casos, mas eu não vi, então eu não posso falar que é de verdade. Mas se você está me falando, então eu estou conseguindo comprovar. E existe o caso, porque mesmo que todos os esgotos de São Paulo 100% sejam regularizados, existe um negócio na água pluvial que chama cachorro fazendo cocô
no quintal. A gente tem uma situação, eu não vou dizer aonde, mas eu tenho uma situação de tanto cachorro no quintal, que quando a pessoa lava o quintal, umas 3, 4 ruas para frente, todos os bueiros você consegue sentir um cheiro absurdo. Então, como você resolve isso, né? Qual que é o plano da Sabesp para isso? Se é que ela tem um plano? Ou tinha na sua época? Na época que eu trabalhava lá, né? Assim, existe essa questão da poluição difusa, que eu acho que é a grande questão de que é por isso que os rios das grandes cidades não conseguem ficar despoluídos para que as pessoas tenham contato direto com essa água. Então não é só cocô de cachorro, tem cocô de passarinho, tem tinta que o pessoal joga no bueiro, tem óleo que o pessoal joga de balde no bueiro, tem limpa-fossa que vai lá, limpa a fossa do fulano, vai lá e joga na boca de lobo. Então, esse tipo de poluição, para você conseguir fazer com que ela não exista mais, eu acho que aí é uma questão até educacional. Vou contar só uma pequena historinha que eu tive quando eu tive uma experiência com um encontro em que estava o responsável pelo rio Isar da Alemanha. E eu perguntei para ele, chamava Klaus. Falei, Klaus, conta para mim, como é que vocês fazem lá quando a pessoa não quer ligar o esgoto na rede? Ele falou, não, Gilmar, lá na Alemanha todo mundo quer ligar. Né? Eu falei, tá, e como que vocês fazem com o lixo? Ele falou, lá lixo a gente joga no lixo. Né? E aí, eu depois até parei de perguntar as coisas para ele, né? Por quê? Porque o que eu percebi é que a cultura do país é completamente diferente do nosso. Entendeu? Né? E depois ele falou assim, lá no Rio Isar, Gilmar, o pessoal surfa. Tanto é que se você procurar no YouTube e colocar Rio Isar Surf, né? Você vai ver lá o pessoal surfando literalmente no Rio Isar, sabe? Então é uma coisa de louco. Então é diferente aqui quando você fala de poluição difusa, por exemplo, em que eu até chamo no curso que eu estou preparando de a poluição consciente e a poluição inconsciente, entendeu? Existe a pessoa que pega o bala, põe a bala na boca e joga o papel no chão e nem percebe que jogou o papel no chão. Entendeu? Como não percebe, e aí como é que faz? Entendeu? E aí várias pessoas, eu mesmo no começo, antes mesmo de fazer despoluição de córrego, depois eu me peguei pensando, quantas vezes eu não fiz isso? E eu tenho um curso superior. Mas isso que você falou é realmente uma questão de educação de berço, né? Porque os meus pais me deram uma educação, a gente passou a vida inteira colocando lixinho no coisinho do carro. Aí chegava em casa, pegava e jogava. A gente nunca, eles nos educaram a nunca jogar lixo na rua, sob a circunstância que fosse. Isso é uma falta de educação de berço, assim, familiar, que a pessoa recebe em casa, eu acho. Então, mas o que acontece? A minha realidade, por exemplo, é diferente da sua. Quando eu era pequeno, o que eu fazia? A gente pegava o lixo e jogava na esquina. Entendeu? Onde que tinha um local em que todo mundo jogava na esquina e tinha lá o seu angelinho, que era um santo, que ele ia lá uma vez a cada 2, 3 dias e colocava fogo no papel e tal, não sei o quê. Né? Porque não tinha os serviços. Não existia, na verdade, não existia asfalto, não existia rede de água, não existia rede de esgoto. E tinha acabado de chegar a luz elétrica. E aqui em São Paulo, estou falando. Nossa. Não estou falando de longe, não. Estou falando daqui de perto, daqui do Ipiranga, inclusive. Que eu morava no Ipiranga. Então, a realidade era diferente. É lógico que com o tempo eu passei a perceber, né, outras coisas, mas a gente vê o nível hoje, por exemplo, da população de São Paulo, da periferia, o que você espera? Eu acho que é mais grave quando não é a população da periferia. Sim. Quando você termina um evento como a gente teve aí no fim de semana, ou quando tem outras situações em que a cidade fica absolutamente tomada por lixo, e aí é lixo de resto de festa, de garrafinha, papel, roupa e tudo mais que vem junto, bituca de cigarro. Aproveitando, como eu tinha falado, eu pedalo pela ciclovia, a gente sente o cheiro, e quando a gente chega na frente, você vê claramente que tá o esgoto in natura, recém-produzido pela população da frente acima. Por que lançado lá? Aproveitando o teu gancho,
E, aliás, é uma das coisas que, se isso for pro ar, eu espero, inclusive, que o governador Dória escute isso, porque é muito sério isso que eu vou falar. Tem sido dado nos meios de comunicação que os afluentes, que alguns afluentes do Rio Pinheiros estão despoluídos. E o que ele acabou de falar é que quando ele passa com a bicicleta, né, por alguns afluentes, o cheiro é insuportável, porque realmente é insuportável. De bicicleta você passa a 5 metros da boca. Então você vê esgoto saindo. Existem alguns córregos que foram dados como despoluído, e eu vou citar como exemplo o córrego 9 de julho, né, que ele não está despoluído. Literalmente, a gente quando passa e olha, a gente vê cocô passando. Que horror. E jogando dentro do Pinheiros. Aliás, a impressão que dá é que o córrego que chega é mais poluído do que o próprio Pinheiros. Porque ele mancha o Pinheiros. Que é preto, ele mancha de marrom. Exatamente. E você vê o cocô flutuando. Exatamente. Então, não só esse, como outros córregos também. Né? E eu sei por quê. Porque já em 1985 tentamos fazer a despoluição do córrego 9 de julho. Sabe? E é quase impossível você fazer, porque ele está totalmente encoberto. E para você conseguir abrir um PV, um posto de visita de esgoto, é um sacrifício que você tem que parar o trânsito. Então você tem que fazer vistoria noturna. Então é muito difícil. Então, não é assim, sabe? Que o córrego está despoluído e dá como despoluído. Não, tem que ir lá medir, tem que fazer a coleta, tem que verificar, tem que vir no pior horário do dia. Vai lá às 2 horas da tarde, às 3 horas da tarde fazer coleta. Não às 2 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, não tem esgoto correndo lá. Fluindo. A água está transparente. Então, você tem toda a razão quando você passa de bicicleta lá e o cheiro está medonho. E agora disseram que vão fazer despoluição até 2022. De tudo isso, todos os afluentes do Pinheiros. Eles falam 25 já falei isso. Eu já falei isso já. Que o Pinheiros, ele tem 25 subbacias de esgoto. O que não significa que ele tem 25 subbacias de drenagem. Ele tem 43 chegadas de drenagem nele. O que significa que em 43 pontos chega no Pinheiros, poluição difusa, esgoto, alguma coisa tem que ser verificada as 43 chegadas, não só as 25. E das 25 estão dizendo que algumas estão despoluídas. Eu sugiro que voltem lá e cheguem para ver se realmente estão despoluídos. Ou seja, nesse caso não adianta fazer o coletor, né? Porque o córrego não cai no coletor, que está na lateral do Rio Pinheiros e Tietê. Né? O coletor existe, o interceptor existe lá, tem condições de receber todo o esgoto de todas as subbacias de esgotamento e deixar que os córregos cheguem teoricamente limpo, né? Vai receber a poluição difusa, mas que poderia ser contido aí com gradeamento, com rede, alguma coisa assim. Então, agora, pegando esse gancho que você falou, eu te conheci num seminário sobre despoluição de rios. E eu não sei se você se lembra, um dos participantes lá, que inclusive trabalhava para o governo, acho que em alguma secretaria, não me lembro qual, ele falou exatamente isso, que a gente não vai conseguir despoluir os rios, a não ser que, ele diz que ele é muito criticado e chamam ele de louco. Na verdade, eu achei a ideia dele genial. Você pode me dizer se está totalmente equivocado, porque o que ele falou? Por exemplo, eu moro perto do córrego Águas Espraiadas, certo? Tem 14 favelas ao longo desse córrego, até ele chegar aqui ao longo da Avenida Roberto Marinho, até ele desembocar no Pinheiros. Isso. Né? Uma moça que trabalha como cuidadora do meu pai tem uma vizinha que tem uma criança de colo e ela pede doações e doam coisas para ela, porque vem ela com a criança do colo. Esse é um tema de um próximo podcast nosso, que é a exploração da bondade humana. Esta moça não lava roupa. Ela usa as roupas que ela ganha até estarem sujas, vai colocando tudo dentro de uma sacola e depois o que ela faz? Ela atravessa a rua, vai até o rio e joga essas sacolas todas dentro do rio. Os moradores de rua dentro das barracas, aqui ao longo da Avenida Roberto Marinho, defecam onde? Eu já vi em baldes. E eu já vi eles pegando esses baldes e jogando no córrego.
Esse senhor, que era funcionário de algum órgão público, que eu não me lembro qual, falou assim: nós só vamos conseguir despoluir o Rio Pinheiros, que na verdade seria um canal propriamente dito, não um rio, né? Ou Rio Tietê, sei lá, falando do Pinheiros que está aqui perto, se nós criarmos um sistema de coleta no momento em que esses afluentes desembocam no rio ou no canal e for levado ou feito ali pequenas estações de tratamento, ele for levado para alguma coisa para ser tratado antes de desembocar no rio. Ou seja, a gente não permite que água suja, poluída, seja jogada no rio. Isso é viável? Bom, esse é um assunto bastante polêmico dentro da Sabesp, muito polêmico, aliás. Aliás, é quase proibido se falar isso na Sabesp. Né? Como não estou mais na Sabesp, né, então hoje eu posso falar. Eu sempre fui um fã desse sistema. Né? Esse sistema se chama Unidade de Tratamento de Rios. A Sabesp, quando teve um problema sério no Lago do Ibirapuera, isso foi em 1982, quando eu trabalhei na primeira varredura do esgoto da bacia ali, nós conseguimos fazer a melhoria da água do córrego do Sapateiro, que chega, né, lá no Lago do Ibirapuera, mas passou alguns anos, de novo, houve uma grande mortandade de peixe por causa de esgoto. Aí, em 1985, eu estava na Vila Mariana, e aí me colocaram como responsável para fazer a varredura do Sapateiro. Fui lá, fizemos, melhoramos bastante. Tinha uma favela que estava jogando o esgoto todo lá no córrego, que estava indo para o lago, que chamava Favela do INSS, perto do Domingos de Moraes. Sanado esse problema, e de novo aconteceram outros problemas. Aí no ano 2000 a Sabesp percebeu que era impossível ficar correndo atrás desse sistema do esgoto, né, do sistema de esgoto, porque ele é falho, como qualquer sistema é. Então ele vai dar vazamento, qualquer hora vai ter extravasamento, vai ter ligação que vai dar problema, então tem que ir lá fazer a desobstrução. Enquanto não faz a desobstrução, o esgoto está correndo pela calçada, cai na primeira boca de lobo, cai no córrego, vai para o lago. Pronto, é assim que acontece. É simples assim, né? Quando uma rede de esgoto tem um problema, e a rede vem com muito esgoto, e ela tem uma obstrução, todo aquele esgoto acaba transbordando, vai para o meio fio, vai para a calçada, vai para a boca de lobo e vai para o rio. Esse é um problema muito sério, e a Sabesp percebeu isso. E o que ela fez no ano 2000? Ela contratou uma firma, essa firma se chama DT Engenharia. Por que contratou ela direto? Porque é o seguinte, é uma invenção, e é patenteada, é uma invenção brasileira isso, e é patenteado por uma pessoa. Essa pessoa tem a patente. Ela tem a patente no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na França. Uau. Ela patenteou no mundo inteiro, né? Que é a unidade de tratamento de rios, que ele trata do rio em curso, ou seja, dentro do rio ele cria a estação, a água entra suja e sai transparente. É isso que ele faz. E aí o que a Sabesp fez? Contratou essa firma para fazer lá no Lago do Sapateiro, né? Tem até uma foto, depois vocês podem ver aí, em que o rio chega poluído, passa pela estação e sai transparente do outro lado. Uau! Aí a Sabesp também contratou para fazer no Lago da Aclimação, no Lago do Horto Florestal, no rio, no afluente do Guarapiranga, né, porque também estava com problema lá de metais pesados, que aí a Sabesp trata a água, e aí a parte dessa água não tratada do resíduo ia para o córrego, ele tinha que tratar o córrego, e aí tiveram que colocar lá também a estação, porque a estação resolveu o problema e levava água transparente. E a proposta do nosso amigo lá, que ele fez, né, que você estava citando, eu até cito ele em um dos vídeos que eu tenho no YouTube, é assim, já existe um projeto pronto, né, para se fazer o tratamento de todos os afluentes do Pinheiros. Ou seja, antes do córrego chegar no Pinheiros, ele é tratado por essa metodologia, por esse sistema, e aí a água entraria suja, com esgoto, com lixo, com saco plástico, com cadáver, com canudinho, como você imagina, tudo que você possa imaginar, com areia, tá? Areia, isso é muito importante falar também, por quê? Porque a areia
ela acaba assoreando o rio, e isso é muito caro, é muito caro. Então existe também já proposto, né, que tenha lá a retenção da areia, e a água, existe também um outro tanque auxiliar, né, do lado, em que nas grandes chuvas, parte da primeira chuva, né, porque essas estações elas não vão aguentar tratar quando chover muito forte, não vão aguentar o volume de água que é muito grande. Só que o que polui mesmo na poluição difusa são os primeiros 5 minutos de chuva, que na hora que lava, que vem a sujeira, que lava e que vem aquela sujeira, a água preta, a gente percebe isso, né? E aí aquela água, já está previsto também nessas estações um lugar em que essa água vai ficar reservada dos primeiros 5 minutos. Após os 5 minutos, abre-se a comporta e a água passa direto. E passa por um gradeamento, pelo menos para segurar a parte grossa, lixo, essas coisas todas, né? E já tem esse projeto proposto, né, da captação dos 25 córregos e fazer o tratamento. É um custo muito barato, isso é um problema. Daria para fazer até nos 1.700. Peraí. Muito barato é um problema? É um problema, porque na política, quando é muito barato, ninguém quer, porque não dá para fazer. É um problema também, por quê? Porque é o seguinte, como ele é o dono da patente, né? E por ser o dono da patente, na contratação existe a inexigibilidade, ou seja, só ele é capaz de fazer isso, porque ele é o dono do produto, né? O contrato é fiscalizado, pior ainda, pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público, que ele adora. Por que ele adora? Porque ele tem o preço fechado dele, custa tanto, ele joga o valor de todos os produtos, tudo que ele vai ocupar dentro da estação, e o preço de São Paulo é o preço do Rio, é o preço de Minas Gerais, né? Sim. Ele não pode vender um preço aqui, outro preço lá. O preço é igual para todo mundo. E é o preço real, o preço que realmente acontece. Ele joga a margem de lucro dele, e o preço é esse. Fechou. Simples assim. Aí, o Ministério Público vai lá, confere a medição dele, ele recebeu o dinheiro dele, ele executou a obra, acabou. Acabou. Não tem caixinha, não tem caixa 2, não tem desvio, nada. Não tem nada. Quer dizer, só vai funcionar se tiver um político honesto? Ou muitos políticos honestos? Tem que muita ser gente político honesto e muita gente honesta dentro do processo. Tá. Né? Aí o que acontece? Só para Continua. Porque quer dizer, o projeto está pronto e não barato, seria caro. É barato, E mas quanto custaria isso, né? Eu até perguntei para ele, escuta, mas quanto que custaria esse projeto, né, para fazer essa obra, né? Essa obra para despoluir o Pinheiros com essas estações. Ele falou, Gilmar, com certeza absoluta sai menos de 1 bilhão. Sai em torno de 800 milhões, 700 milhões. Né? Considerando que o governo do estado já tem 1,5 bilhão para isso. E aí eu falei assim, escuta, mas e o prazo? Ele falou, se me derem a carta agora para começar a obra, eu termino em 1 ano e meio. Eu falei, mas por que não te chamam? Ele falou, porque não interessa. Interessa fazer a despoluição do Pinheiros? Essa é uma pergunta que eu faço para todos os políticos que estão aí, para todo mundo que está envolvido no processo de despoluição. Interessa para quem? Aí eu gostei da sua deixa, porque vem exatamente do ponto que eu ia falar. Quando a Naomi me chamou para participar desse podcast, eu fiquei pensando o que seria legal eu falar que realmente contribuísse. E eu pensei exatamente nessa questão. Nunca vai ser resolvido o problema por uma questão muito simples. E aí vai umas perguntas rápidas. Por exemplo, água hoje, a propriedade é de quem? O rio é propriedade de quem? É um bem público. Sim. A Sabesp é uma empresa de capital misto, se eu não me engano, mas o governo simplesmente põe ela como a única empresa que trata disso. Para isso ser resolvido, teria que existir uma coisa de verdade nesse país que não existe, que é a propriedade privada. A partir do momento que eu compro um rio e eu posso usar aquele rio para e garantido de verdade a propriedade privada, eu compro aquele rio e eu vou usar aquele rio, por exemplo, sei lá, qualquer rio que seja, eu pegar um córrego pequeno, eu não sei se o 9 de julho talvez seja um exemplo bom, mas vamos pegar o 9 de julho, eu comprei o 9 de julho e eu vou usar para abastecer as casas do lado, eu vou cobrar por aquilo. E como eu estou próximo das casas do lado, eu consigo oferecer um preço mais barato, é interessante para mim. Só que deixa de ser interessante a partir do momento que está poluído. Então, se o rio é meu e alguém jogou alguma sujeira naquilo, tem que ter consequência. É que nem o cara veio e quebrou o vidro do meu carro, ele tem que me indenizar.
saiu R$5.000 para trocar os vidros, ele vai ter que pagar R$5.000 mais um troco. É a mesma coisa na questão do rio. O cara poluiu o meu rio, ele vai ter que me indenizar. Mas é ruim. Mas é a vida. Você não pode simplesmente sair danificando o patrimônio dos outros como se fosse o seu. Não é seu. Aí tem um problema. O rio hoje, a água hoje, tem aliás até um pessoal meio louco aí na política que fica gritando: mas a água não pode ter dono. A água não ter dono é o que leva à poluição que tem hoje. Se a represa, imagina a represa, o sistema Guarapiranga, imagina se tem um dono ali. Você acha que esse cara vai deixar um córrego chegar lá poluído e vai falar: não, de quem que é esse córrego aqui? Trata esse córrego aqui, porque se não tratar, você vai ter que pegar isso daí e fazer outra coisa, porque aqui não vai cair. Eu entendo que isso é um problema grande de legislação, porque a legislação provavelmente nunca vai chegar num ponto desse, pelo mesmo problema que o rio não vai ser despoluído pela Sabesp. A questão é, isso resolve, e o governo não quer resolver. O governo quer voto para se manter no poder. Mas aí todos os governos. Eu pergunto o seguinte: veja bem, se você tem um canal que não é exatamente um rio, o Pinheiros, que por R$800 milhões pode ser despoluído e aquilo pode se transformar numa zona de lazer maravilhosa para a cidade. Isso não é para capital político para você ter voto? Não, porque você não enxerga isso na hora de ter voto. Você não vota por causa disso. Se você tiver e perder, é uma coisa. Se você nunca teve, quem que vai ganhar voto? Eu faço essa promessa, quem que vai acreditar em mim e vai me dar voto? Ninguém vai me dar voto. Não, mas aí, Rubem, a grande questão é que se você tem propriedade, você tem como reverter isso em dinheiro. E dinheiro gera interesse. Então, se eu consigo, por exemplo, comprar o Tietê, ou o Pinheiros, ou qualquer um que seja, e transformar, por exemplo, em navegável, eu consigo dinheiro. Então eu vou me interessar por aquilo e vou fazer aquilo acontecer. Por que você acha que tem empresa que gasta bilhões para extrair petróleo, para fazer minério? Por quê? Porque dá dinheiro. As empresas privadas fazem o que dá dinheiro. E a água dá dinheiro porque todo mundo precisa de água. E todo mundo precisa de água limpa, porque a água limpa vale mais do que a água poluída. A água poluída não tem valor. E aí eu pegar um outro gancho disso, que as pessoas, os eleitores, eles não enxergam que eles estão perdendo dinheiro com o rio poluído. Você não pode usar para transporte, você não pode usar para lazer, você não pode usar nada um rio poluído. Da mesma maneira, com o lixo que é jogado, garrafas PET, canudinhos, brinquedos, as pessoas não veem que elas também estão perdendo. Quando alaga a casa delas, é uma perda financeira. Se o governo fizesse a parte dele, a casa dela não ia. Mas o governo indeniza as pessoas pelo prejuízo que elas têm? Ele não indeniza. Não indeniza. Você tem que entrar com um processo que vai demorar anos e você desiste. Então é uma coisa que a população precisa começar a enxergar, que o rio poluído, eu não perco o dinheiro como quando um ladrão vem e pega meu dinheiro e leva embora, mas eu estou perdendo dinheiro por pequenas perdas que a gente não percebe. É a casa que é alagada, um emprego que não é gerado porque não tem como aproveitar o rio de uma maneira produtiva. Eu acho que tem uma perda que todo mundo percebe, e acho que a gente sente, e que isso acho que é até contabilizável, que é a perda em saúde. Também. Você com água poluída, com enchente, com contaminações, você tem um gasto enorme em saúde, isso todo político sabe que tem. E eu acho que a questão da estética, eu não concordaria muito com privatizar os rios, talvez as empresas de água e de saneamento, sim, mas o rio, não como rio, como espaço de lazer, eu acho que é um espaço público super válido. E uma concessão, digamos que seja concedido para alguém explorar. Se você vai em outros países, os rios são áreas de lazer cuidadas, as pessoas aproveitam, tem gramados, parques, etc. Eu acho que a cultura do político também alimenta a cultura da população. Sim. Porque é alguma coisa que não se valoriza nem pelos tops e nem pela população mais simples.
Ser privado não significa que não vai ser bem usado. Se você tem exemplos, não vai ser liberado para a população. Você tem exemplos disso, por exemplo, o shopping é privado. Mas todo mundo pode entrar de graça no shopping. O shopping não proíbe as pessoas de entrar. Pelo contrário. Meia-noite. Claro. Mas isso porque não dá dinheiro ser de madrugada. Porque a hora que começar a dar dinheiro, você vai ver shopping abrindo 24 horas. A questão é que o volume ainda não é o suficiente. Mas o shopping é um exemplo perfeito disso. O shopping faz de tudo para você ir no shopping. Só falta ir para tua casa. Eu conheço vários exemplos de shopping que manda van em empresas, manda van em conjunto habitacional para trazer as pessoas para o shopping, porque ele quer que as pessoas frequentem. A falta de noção de como é tratado esse tipo de coisa vai até em coisas mais básicas, porque privatizar o Rio eu acho que está um negócio muito longe, embora eu acho que seja o que tem que acontecer. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, nas beiras dos rios, você vender aquela área com preço mais alto, porque é uma área nobre. Quem não quer ter a sua casa de beira para o rio? Todo mundo quer. Tem uma vista para o rio. Tem uma vista para o rio, tem uma vista para o lago. Vale 30%, 40%, 50% mais o terreno desse tipo de coisa. E quem tem isso tem valor. Eu estava conversando coisa de um mês atrás com um fazendeiro que ele estava me contando, a gente estava conversando sobre aquela questão de desmatamento e de proteção ambiental. E eu estava falando daquela pesquisa, não me lembro de quem, mas de algum órgão do governo que está mostrando que os fazendeiros, na verdade, são quem mais cuidam, mais do que o público. Porque ele ganha, ele falou, no caso desse cara que eu estava conversando, ele cria gado. Ele falou, eu tenho quase 50% a mais de área de preservação do que precisa, porque eu tenho muita nascente na minha propriedade e o meu gado precisa de água. Se eu não cuidar da minha nascente, meu gado não vai ter água, eu vou ter que pagar caro para isso, então não vale a pena. A propriedade gera o interesse, porque você ganha dinheiro com isso. Eu já fui pecuarista, e é verdade, porque se você mantém o rio, o riacho, com a mata em volta, tem água. Se eu derrubo a mata em volta do rio, o rio seca. Então, para quem cria gado, principalmente, a mesma lavoura que você pode irrigar. É interessante você ter o rio ali do teu lado, na tua propriedade, dentro da tua propriedade, porque é mais barato. O teu gado bebe água ali direto. Você pode irrigar a sua lavoura e a água está ali do teu lado o ano inteiro. Então, preservar o meio ambiente para o produtor rural é importantíssimo, porque é assim que ele faz tudo acontecer. Mas ele é dono do rio dele. O riacho dentro da fazenda é dono do riacho dele. Quando você fala dessa questão do mato em volta da nascente, em volta do córrego lá, né, pelo menos quando sai a preservação, isso é extremamente importante, porque é o que se chama de mata auxiliar. E essa mata auxiliar é exatamente para evitar que poeira chegue, mato vai lá se depositando no fundo lá e acaba fechando, acaba fazendo com que a mina deixe de produzir a água que produz. Mas no gancho que foi falado anteriormente, nessa questão dos Estados Unidos, eu tive com o Connery, que era o responsável técnico pela manutenção da despoluição do rio Anacostia, o Potomac. E o que ele me disse é o seguinte: é muito sério essa questão de manter a despoluição, até mesmo lá nos Estados Unidos, porque existe a grande questão que é a verba, que precisa de dinheiro para se manter isso. E só um paralelo agora com o Córrego Limpo, eu vejo que o Córrego Limpo perdeu muito córrego despoluído por conta de que não houve investimento para manter aqueles córregos despoluídos, então acabou perdendo e agora vai ter que fazer o trabalho de novo. Mas lá nos Estados Unidos, o que acontece? O que ele me explicou? Que lá também existe essa questão das sacolinhas plásticas que são vendidas nos supermercados. E todo o dinheiro é revertido para a despoluição dos rios e dos córregos. Bingo! Verdade privada fazendo dinheiro. Olha que faz dinheiro, a coisa funciona. Então, são coisas, são ideias, né? Mas aqui nem pensar, né? Porque se você faz uma proposta dessa, te fuzilam, né? Porque alguém está levando algum dinheiro
Porque estão vendendo sacola plástica agora, como se ela já não tivesse embutida no preço dos produtos que vendem para gente. Aqui se vende sacola plástica. O que aconteceu é que as pessoas deixaram de comprar nos supermercados, principalmente, porque o supermercado vende a 7 ou 8 centavos por sacola. 10, eu paguei 10 hoje. Então já subiu. Mas, de qualquer forma, então, as sacolinhas são vendidas, só que o lucro é do supermercado. Sim. Então, o que você está falando é que esse dinheiro pode ser revertido a favor de despoluir. Né? Só uma outra colocação que eu quero fazer nessa questão dos córregos ainda, é essa questão de que os córregos de São Paulo, que são 1.726, até onde eu contei, mais alguns que eu ainda coloquei lá, os córregos, eles são propriedade da prefeitura. A prefeitura do município de São Paulo é a responsável pela manutenção, pela limpeza, pela conservação de todos os córregos que existem dentro da capital. Então, aí o que acontece? Ela é a responsável e deveria fazer, né, tendo essa responsabilidade, e aliás foi eleita para isso, entendeu? Deveria ter a responsabilidade de fazer isso. Quando um córrego está poluído e tem algum lançamento de esgoto dentro do córrego, e isso é fácil constatar porque o lançamento ele é visível, não só a olho, o próprio cheiro. Às vezes você não consegue enxergar, mas o cheiro já te fala que você pode ir atrás do que você acha. A prefeitura teria que exigir da companhia de saneamento, eu vou falar agora, companhia de saneamento, não Sabesp, companhia de saneamento, por quê? Porque a dona da concessão, da exploração, da venda de água e da coleta de esgoto é a prefeitura. Ela dá a concessão para a Sabesp. Essa concessão teria que estar explicitado de que o esgoto coletado tem que ser tratado. Só, simples assim. E não poluir os córregos, que é da população e que não tem que ficar o dia inteiro lá com aquele cheiro horroroso que a gente vê por aí. É que então, o imposto ele não cria uma relação de consumo. O imposto é uma relação de contribuinte e poder público. Não tem o Código do Consumidor protegendo o contribuinte, o que deveria ter, né? Porque quando você paga imposto, você não está trocando o imposto por um serviço específico. Você paga imposto genericamente. Então fica difícil de você cobrar essa contrapartida do Estado, né? Porque não tem uma relação de consumo, né? Eu queria pegar de volta aqui a palavra, porque na verdade foi patenteada a solução para a despoluição do Rio Pinheiros. E vendida a um preço barato. Isso, uma pergunta rápida, porque eu quero continuar o meu raciocínio. Isso poderia ser aplicado para outros rios, que nem o Tietê ou outros rios, ou é uma coisa assim mais específica para o Rio Pinheiros, que é tipo um canal? Poderia ser aplicado, sim, e eu acho que se for aplicado no Pinheiros, com certeza vão pedir que façam no Tietê. Então, agora, assim, a gente costuma dizer que quanto menor o poder do Estado, maior o poder do cidadão. O Estado quer fazer tudo. Estado devia focar em educação, saúde e segurança, se bem que saneamento básico faz parte. Só que rios, a gente pode usar esses rios como lazer. A gente transforma esses rios em ativos que podem ser explorados comercialmente. E podem haver empresas que invistam para isso. Então, se para despoluir o Pinheiros a gente precisa de 800 milhões de reais, será que a gente não pode fazer um programa de concessão onde a pessoa vai colocar em prática essa técnica, despoluir o córrego, o rio, e utilizar aquilo, vai utilizar aquilo como lazer, como um parque, vai colocar navios navegando, restaurantes, vai transformar aquilo num ponto turístico, num ponto de lazer para a população. Isso seria viável? Sim, seria viável, sim, com certeza absoluta. E quem que não quer que isso aconteça para a gente cair em cima? Quer dizer, com quem que a gente briga para realizar isso? Eu posso responder até emendando no que a Cecília falou a respeito
do saneamento básico. Existe pesquisa que demonstra claramente que a cada R$1 gasto em saneamento básico, você economiza R$4 em saúde. Então você poderia muito bem resolver o problema de saneamento básico inteiro do país, e isso se quer ser despesa, porque o que você gastou num ano, você já recuperou no mesmo ano, talvez no ano seguinte. Por que não é feito? Ainda não tem saneamento básico, porque não tem interesse político. E não tem interesse político porque não tem voto. A questão do voto é que as pessoas votam. A pessoa não tem como fazer um voto, não tem 450 milhões de candidatos e eu vou escolher aquele candidato que representa tudo que eu quero. Você chega no executivo, você tem um ou outro, você tem 2 candidatos. Ah, mas tem 20, tem 30. Mas esses 20 e 30, eles vão para o segundo turno 2. E você vota em um. Você vota no menos pior. O sistema funciona de um jeito que sempre vai acontecer dessas coisas que não são top 5, top 2, top 1 prioridades, não dá certo. Por isso que muita gente, inclusive eu, acha que o Estado tem que ser a menor quantidade possível de pauta. Porque a hora que tiver 50 pautas, vão ter 3 que vão ser focadas e o resto vai ser abandonada, que nem é hoje. Eu gostaria de incluir mais uma pergunta aqui e passar a palavra para o Gilmar para ele dar uma finalizada. O Gilmar mesmo estava comentando conosco que a mortalidade infantil, né, eu gostaria que você abordasse esse tema, passou de 100 para 10 mil, quer dizer, a Sabesp baixou drasticamente o número o índice de mortalidade infantil, no entanto, polui os nossos rios, né? Então, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre isso e depois voltasse naquela nossa pergunta, com quem a gente briga para que a gente consiga implementar esse sistema que já existe, já está patenteado e a gente consiga despoluir os nossos rios. Gilmar, por favor. Bom, essa foi uma pergunta que me fizeram lá na Faculdade de Saúde Pública, a questão de que a Sabesp era culpada por ter poluído todos os rios de São Paulo. E realmente a Sabesp foi a culpada de ter poluído, sim, né? Ela também sabe disso. E numa das reuniões em que eu tive lá no Córrego Limpo, eu até cheguei a comentar que, apesar de ela ser a culpada da poluição dos rios, ela conseguiu diminuir o índice de mortalidade infantil de cada 1.000 crianças nascidas, 100 morria até os 2, 3 anos de idade. E esse índice caiu para 10%. Ou seja, apenas 10%, né, caiu 90% o índice de mortalidade infantil. O que fez com que muitas pessoas, né, estivessem vivas hoje. Acho que inclusive eu, né, porque sou daquela época. Então, eu acho que realmente a Sabesp fez o papel dela. E o papel dela também na questão do programa Córrego Limpo foi uma correria muito grande aí até o ano 2015, né, onde que eu estive lá, onde foi feita a despoluição de 149 córregos. E eu soube que de lá para cá, de 2015 agora até 2020, já despoluíram mais 3 córregos, né? Se em 7 anos despoluímos 149, em 5 anos despoluímos só 3, eu acho que tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada de fato. Fora os que perderam dos 148, né? Porque andaram perdendo o córrego por falta de manutenção. Agora, a questão do porquê que não fazem o sistema de unidade de tratamento de rio. Eu acho bastante complicado para a Sabesp aceitar isso. Porque se ela aceitar isso, ela vai mostrar que ela não tem capacidade de fazer o tratamento, a coleta e o tratamento de esgoto da cidade de São Paulo. Simples assim. Do mesmo jeito que ela fez a unidade de tratamento lá no córrego Ibirapuera, fez no córrego da Aclimação, fez lá no Lago da Aclimação, fez no Lago do Horto Florestal, ela deveria assumir também que não dá para fazer o Rio Pinheiros. Vamos colocar a estação, vamos colocar lá as unidades de tratamento de rio. Só que por que eles não fazem isso, eu não entendi até hoje. É por causa do Ministério Público que vai tomar conta lá dos contratos? Pode ser. Eu acho que eles são muito exigentes, eu acho que eles têm que ser exigentes mesmo, tem que cobrar, tem que mandar executar a obra, tem que fiscalizar, e simples assim, tem que fazer, Tem que, é o único jeito de fazer, é a Sabesp aceitando que tem que fazer a unidade de tratamento de rio. Então, a população, os munícipes podem colaborar tomando consciência dessa situação e fazendo pressão para que isso aconteça. Concorda? Concordo.
A única forma é a Cada um fazer a sua população. parte. É a população pressionando. Não sujar a rua. Dentro da Recolher o pergunta próprio lixo. de quem é a culpa, pode fazer uma ação civil pública, acionando a Sabesp dentro do Ministério Público Municipal. Então, eu quero fazer o seguinte, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, que para mim a gente continuava mais meia hora, mas eu vou pedir para cada um de vocês fazer uma consideração final rápida para a gente encerrar, tá bom? Silas, vamos lá. Então, a minha consideração é essa, que a gente poderia fazer uma ação civil pública obrigando a Sabesp a tomar uma atitude, visto que tecnicamente existe solução, e já que não é tomada, fazer uma ação no Ministério Público. Vamos depois conversar sobre isso, né? Debater mais essa ideia. Cecília? Eu acho muito importante que isso venha à tona, porque é uma área que a gente não tem a informação. Até no teu serviço de água doméstico, se você pede uma informação diferente do básico, eles não te dão. Mesmo que você precise ou que você já tenha alguma ideia da coisa. E o que eu acho é que isso estimula a população a fazer essa reivindicação. Acho que isso é o ganho que a gente pode ter aqui, porque é a gente que paga esse preço. Rubem? Eu acho que a solução, ela, por mais simples que seja, nunca vai acontecer, que é privatizar. A gente tem que tirar as coisas do governo. Tudo que é propriedade da prefeitura, tudo que é bem público, dá errado. Edu? Minha ideia é mais a população tem de se conscientizar que a educação dela que é importante. Se ela tiver educação, souber que não ter rios poluídos, você não entupir com lixo as redes de água pluviais, é melhor para todo mundo. Então é uma questão de educação que acho que tem de vir, se não vem de casa, tem de vir da escola. Gilmar? Bom, quando eu comecei a fazer a despoluição de córregos aqui em São Paulo, que foi antes do programa Córrego Limpo, 4 anos antes, né? Foi por paixão. Foi porque eu acreditava que dava para fazer, eu morei, pegava peixinho no rio, e ele estava poluído e eu achava que dava para despoluir. Acreditei nisso, estudei muito, fiz curso, fiz trabalhos e tive a oportunidade de fazer a despoluição e despoluímos depois 148 córregos. Só mais uma deixa na questão da unidade de tratamento de rios, que existe uma polêmica muito grande, e essa polêmica ela é errada, porque as pessoas invertem os papéis, né? Apenas um minutinho. Quando foi feita a unidade de tratamento de rio dentro do Rio Pinheiros, todo mundo falou que a unidade de tratamento de rios deu errado. Ela não funcionou. Isso foi um piloto, não é? Foi um Explica piloto um pouco. que tratava 10 metros cúbicos por segundo. E existe filme na internet que está lá, em que a água está preta, quando passa pela unidade de tratamento de rio, a água fica transparente. Meu Deus. E quando era tratado esses 10 metros cúbicos, qual que era a proposta? E que aí ninguém fala. Porque o rio continuava preto. É que o rio vinha do rio... O Tietê entrava no Rio Pinheiros, tá? E o Pinheiros vinha vindo no sentido da Billings. Antes de chegar na Billings, era feito o tratamento, a unidade de tratamento de rio. O rio chegava preto, ele saía transparente, aí bombeava 10 metros cúbicos por segundo para Billings, às vezes até mais, segundo me disseram, que o limite era 10, mas a gente pediam 15, porque precisava gerar energia em Borden. Entendeu? E a água que era bombeada do Pinheiros para Billings era mais limpa do que a água da Billings. Que, à medida em que a água tratada do Pinheiros começou a entrar na Billings, o índice de poluição da Billings começou a melhorar. Então, eles falam assim, mas deu errado, porque o Rio Pinheiros continuava poluído, mas a intenção não era poluir o Pinheiros para ir para o Tietê. A intenção era não era despoluir o Pinheiros para ir para o Tietê. A intenção era despoluir o Pinheiros para jogar na Billings. Por isso que a estação era perto da Billings e não lá perto do Cebolão. Okay? Mensagem final. Espero sinceramente que os governantes aí percebam que do jeito que a coisa está indo, o Rio Pinheiros não vai ser despoluído
E eu tenho minhas dúvidas também se o córrego Ipiranga vai ser despoluído até setembro de 2022. Pessoal, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Por mim, eu ficava aqui mais meia hora conversando sobre esse assunto. Foi um papo extremamente proveitoso, acendeu uma luz aí para muita gente e vamos tentar fazer com que as pessoas se conscientizem disso e atuem, ajam, né, para a gente tentar reverter essa situação. Gente, existe a técnica, unidade de tratamento de rio. Vamos fazer esse negócio acontecer. Muito obrigado por todos. Eu espero contar com a presença de vocês para outros papos sobre outros temas e outros problemas da nossa cidade. Até, pessoal. Até. Civilidades. Apresentação: Naomi Schölling. Música, tema e edição: Ney Marques.